Tenho uma palavra de Deus para o coração dos irmãos, uma palavra simples, uma palavra conhecida, num texto muito conhecido de todos nós, aquilo que o pastor já disse ao início, que os irmãos, especialmente aqueles que são membros da igreja ou estão mais frequentes conosco, sabe que às quartas-feiras nós temos a direção de Deus para uma noite de bênção, uma noite onde nós nos reunimos para lançar diante do Senhor as nossas ansiedades, os nossos desejos, as nossas lutas, os nossos desafios. Talvez alguém pergunte, pastor, mas em outro dia Deus não faz isso, em outro dia Deus não opera? É claro que sim. Deus não precisa de um dia específico, nem de um tema específico para Ele operar nas nossas vidas. Mas nós costumamos dizer, domingo, a noite da família, o culto de celebração, quarta-feira, a noite da bênção, é algo que nós denominamos, mas nós cremos que Deus está presente em todos os momentos e opera da forma como Ele quer, em qualquer momento, de acordo com a nossa fé e com a nossa necessidade. Amém, irmãos? Muito bem, eu convido você que tem sua Bíblia assentado mesmo, para que possa abri-la no Evangelho de Marcos, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo de número 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos? Antes de nós entrarmos na mensagem propriamente, eu quero aqui lembrar os irmãos que nós não estamos em nenhuma campanha neste momento. Nós gostamos muito de trabalhar, eu particularmente gosto muito de trabalhar com as campanhas, campanhas de 7 dias, 7 quartas-feiras, onde a nossa fé é desafiada, onde o nosso compromisso é desafiado, onde nós fazemos um voto, onde nós fazemos uma aliança com Deus. Nós não estamos neste momento em nenhuma campanha, mas eu quero dizer aos irmãos e pedir as suas orações, nós já estamos trabalhando para darmos início a uma campanha poderosa, uma campanha abençoadora, já na primeira quarta-feira após a nossa ceia de fevereiro. Amém, irmãos? Após a nossa ceia de fevereiro, que acontece no segundo domingo, na quarta-feira seguinte nós vamos estar dando início a uma campanha maravilhosa. Daqui mais alguns dias o pastor vai estar passando com mais detalhes para os irmãos, mas eu gostaria que você desde já estivesse orando, e já estivesse propondo também no teu coração, você estar aqui conosco durante as 7 quartas-feiras da próxima campanha. Mas nesta noite, irmãos, nós lemos um texto, conforme o pastor já disse, muito conhecido de todos nós, aquele texto daquele grande prodígio realizado pelo Senhor Jesus, onde o Senhor acalmou a tempestade. E o Senhor deu um tema para o meu coração, para a mensagem desta noite. O tema desta mensagem é, o meu Jesus não mudou. Amém, irmãos? Vamos repetir juntos? O meu Jesus não mudou. O Senhor que fez esta obra, o Senhor que fez este prodígio, o Senhor que fez esta maravilha, Ele não mudou. Ele está aqui nesta noite. Então nós vamos falar de algo, meu querido irmão e irmã,
que, conforme eu sempre gosto de dizer, não quero me referir apenas à história, mas eu quero dizer que aquele Jesus que fez é o Jesus que está aqui, é o Jesus que continua fazendo. Não é? Eu fiz aqui algumas anotações, quero ler e fazer algum comentário com vocês. Este texto registra um dos muitos prodígios realizados pelo Senhor Jesus durante o seu ministério. Se nós tomarmos os evangelhos, nós vamos ver que eles estão recheados, né, de sinais, de prodígios, de maravilhas, de milagres, né, de curas, de libertações, de ressurreição, de salvação, que o Senhor Jesus operou durante o seu ministério tão curto, 3 anos e meio apenas. De vez em quando aqui eu falo, ou de vez em sempre, e tem hora que eu começo a pensar, eu começo a ficar envergonhado. Eu sempre gosto de dizer, irmãos, olha, este ano agora, final de maio de 2024, eu completo 44 anos de ministério. Eu devia ter vergonha, porque Jesus trabalhou só 3 anos e meio, e fez o que fez. E eu em 44 estou anos-luz de distância. Então Jesus, num prazo tão pequeno, tão curto, de 3 anos e meio, ele fez sinais, prodígios e maravilhas, que todos nós conhecemos através das Escrituras Sagradas. Mas a palavra para hoje é: este Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Este Jesus, ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Este Jesus disse, tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, crendo, recebereis. Amém, irmãos? Então, este Jesus que fez este sinal, este prodígio maravilhoso, acalmando ali o mar da Galileia, ele não mudou. Entrando aqui no texto, irmãos, nós vamos ver que já no primeiro versículo que lemos, Marcos ele vai registrar o seguinte: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes. O que me chamou a atenção quando eu li este versículo foi esta expressão de Marcos, e naquele dia. Que dia? De que dia Marcos está se referindo? Se nós tomarmos aí o capítulo 4, desde o primeiro versículo, você vai concluir, que o Senhor Jesus, neste dia do qual se refere Marcos, muito provavelmente desde a manhã até a tarde, até o final do dia, Jesus esteve ali na praia do Mar da Galileia, ensinando uma multidão a respeito do reino de Deus. A respeito do reino dos céus, através de muitas parábolas. Você pode depois ler isto em casa, Marcos capítulo 4, a partir do primeiro versículo, você vai ver que Jesus, ele ensinou, podemos dizer que o dia todo, embora a palavra do Senhor não seja explícita, no sentido de que Jesus estivesse ali desde manhã, mas nós podemos ter no coração que Jesus passou o dia ali, dentro de um barquinho, você vai encontrar isso na palavra, ensinando a multidão. Então, quando Marcos, no versículo 35, ele diz, e naquele dia, ele está se referindo a este dia, ao dia em que Jesus passou ensinando ali, através de parábolas, acerca do reino de Deus. O que é que me chamou a atenção neste versículo, irmãos? É que para que Marcos tivesse usado esta expressão, certamente aquela mensagem, certamente aquelas parábolas de Jesus, certamente aquele ensinamento de Jesus, marcou a vida de Marcos, ou quem sabe talvez, a vida de Pedro, porque alguns estudiosos da palavra de Deus dizem que o evangelho de Marcos, na verdade, foi ditado por Pedro. Pedro é quem passou as informações, Marcos apenas escreveu, mas de alguma forma, aquele dia, aquela mensagem, aquelas parábolas, aquele ensinamento, marcou a vida daqueles homens, ou de Marcos ou de Pedro, não importa agora. E o que é que me vem ao coração? É que muitas vezes na minha vida, na tua vida, também não é diferente, existe uma mensagem que grava,
que marca, que fala, né? Uma mensagem que a gente nunca mais esquece, e eu tenho certeza plena que todos os irmãos, né, que estão aqui conosco nesta noite, que já ouviram muitas palavras, muitas mensagens, de muitas maneiras, tem uma palavra que você, quem sabe, recebeu há muitos anos atrás, né, mas você não esquece dela porque ela falou profundamente com você, ela marcou a sua vida, né, e quando você vai se referir a alguma coisa, fala, naquele dia, né, naquele dia que o Senhor trouxe essa palavra, naquele dia que tal pastor foi usado por Deus para trazer esta palavra, e eu gostaria que a mensagem desta noite fosse uma mensagem que pudesse marcar a sua vida, né? Marcar a sua vida talvez com aquilo que você necessita e veio buscar, né? Talvez, quem sabe, a cura, quem sabe a solução de um problema, né? Quem sabe algo para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, né? Quem sabe para o teu casamento. E lá na frente, daqui 1 ano ou 2 ou mais, você vai dizer naquele dia, aquele dia que o pastor João pregou a respeito da mensagem que Jesus acalma a tempestade, foi naquele dia que Deus fez a obra na minha vida, na minha casa, que este possa ser um dia marcante para você. Amém, irmãos? Na sequência, nós vamos ver, né, dentro deste versículo ainda, Jesus dizendo, passemos para a outra banda. Quando o texto diz passemos, isso significa que os discípulos não iriam sós, mas que Jesus estaria com eles naquela travessia. Amém, irmãos? Jesus não falou para os discípulos, olha, vocês passem, né? Vocês vão para o outro lado. Não, Jesus diz, passemos. Se Jesus diz passemos, Jesus está dizendo, eu vou junto com vocês. Vocês não estarão sozinhos nesta travessia. E como é glorioso, meu querido irmão e irmã, quando nós sabemos que o Senhor está conosco em qualquer uma das travessias que nós temos que fazer. Aqui foi a travessia do Mar da Galileia, mas poderia de repente ser uma travessia no deserto, poderia ser a travessia em qualquer outra circunstância. Nessa circunstância que você está vivendo, nessa circunstância que qualquer um de nós podemos em algum momento estar vivendo, e saber que nós não estamos sozinhos, saber que o Senhor Jesus está dizendo, olha, nós vamos passar juntos para o outro lado. Amém, igreja? Você crê que Jesus está contigo para passar contigo a travessia que você tiver que passar? Eu não tenho dúvida disso. Amém, irmãos? Eu não tenho dúvida disso. Eu nunca estou sozinho, assim como você também nunca está sozinho. Já há muito tempo, e os irmãos vão se lembrar disso, alguém fez uma música secular, uma poesia, onde tinha pegadas na areia, certamente muitos irmãos vão se lembrar disso. É uma canção, é uma música. E de repente, dentro da letra daquela música, o poeta vai dizer o seguinte, nos momentos mais difíceis da minha caminhada, eu vejo apenas uma pegada na areia, o Senhor me deixou, o Senhor me abandonou. E a música vai dizer o seguinte, não, quando você viu apenas uma pegada na areia, não é porque eu te deixei, não é porque eu te abandonei, mas é porque eu te carreguei no colo. Aquelas pegadas são minhas. Amém, igreja? Você está entendendo isso? Embora o pastor está fazendo referência a uma música, mas a mensagem é profunda, a mensagem é poderosa, porque às vezes nós achamos que nós estamos sozinhos, mas é exatamente neste momento em que o Senhor está nos carregando no colo. E você já sentiu isso muitas vezes na tua vida. Eu tenho certeza absoluta, que muitos dos que estão aqui, talvez todos os que estão aqui, em algum momento você já sentiu que se não fosse os braços do Senhor te carregando, se não fosse o Senhor nesta travessia, você não teria chegado do outro lado. Por isso o Senhor diz, passemos para a outra banda, passemos para o outro lado. Depois, irmãos, dentro da leitura do texto, o que vai nos chamar a atenção também,
é que quando eles estão em meio àquela travessia, acontece ali um grande temporal. O vento começa a soprar, as ondas começam a se levantar, começam a açoitar aquele barco em que Jesus e os seus discípulos estavam. E o que me chamou a atenção, que me veio ao coração acerca disto, é que mesmo sendo Jesus o Senhor do universo, o seu barco não estava imune à tempestade. Isto serve de ensino para nós, que na condição de homem, nem mesmo o barco de Jesus foi poupado da tempestade. Amém, igreja? Quem é que estava ali naquele barco, além dos discípulos? O Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus de todo o universo. Era ele que estava ali deitado sobre uma almofada, depois de um dia exaustivo de trabalho. Era ele que estava ali deitado. Então o seu barco poderia ser poupado. O seu barco, de repente, não precisaria ou não poderia, ser açoitado pelas ondas, pela tempestade. Mas na condição de homem, nem mesmo o barco em que Jesus estava foi poupado. Isso significa dizer, meu querido irmão e irmã, que nós então, muito mais ainda, sabemos que temos que enfrentar as tempestades. Amém? Mas se eu soubesse que era assim, eu não tinha virado crente. Primeiro que quem vira é pipoca. Amém, irmãos? Nós nos convertemos a Jesus. Eu não virei nada, eu sempre fui o que sou, mas eu me converti ao Senhor Jesus, através da obra do Espírito Santo. Mas algumas pessoas usam esse termo, se eu soubesse que era assim, parece que eu tenho mais problema hoje do que quando eu estava lá fora no mundo. Sim, nós estamos em meio à tempestade. Hoje de manhã o pastor Rodrigo ainda se referiu a isso aqui na nossa manhã de oração. Todos nós estamos enfrentando. Nem o próprio Filho de Deus, quando o homem teve o seu barco poupado da tempestade. Amém, igreja? Então preste atenção, as lutas, as dificuldades, os desafios, faz parte da nossa vida enquanto seres humanos. Não era para ser assim. Nós sabemos qual foi o plano original lá no passado. Mas, infelizmente, aquele plano quebrou, por conta do homem. Não vamos entrar aqui nesta questão. Mas, uma vez que estamos na condição que estamos, nós temos que entender aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem bom ânimo, meu querido irmão. Tem bom ânimo, minha querida irmã. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. O teu barco vai chegar seguro do outro lado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Viu? O teu barco vai chegar seguro do outro lado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque embora quem estivesse deitado e dormindo sobre aquela almofada fosse Jesus, o homem, mas ali também estava o Jesus, Filho de Deus. Aquele em quem eu me comprazo, disse o Pai. Amém, irmãos? Então, nós não estamos sozinhos. A palavra de Deus diz que ele estava dormindo. Jesus estava dormindo sobre uma almofada. Primeiro, Jesus estava dormindo por conta de um dia exaustivo de trabalho. Segundo, porque Jesus estava seguro que o Pai era com ele e que nada iria impedir que ele chegasse do outro lado. Jesus estava dormindo. Dormindo por duas razões. Primeiro, porque ele estava de fato cansado. Se você imaginar Jesus dentro de um barco o dia todo, num sol escaldante, ensinando ali uma multidão. Quando chegou a tarde, ele disse aos discípulos, vamos passar para o outro lado. Jesus estava exausto, enquanto homem, deitou e dormiu. Mas não é só isso, não é só porque ele estava cansado que ele dormiu. Ele dormiu também porque ele estava seguro no Pai. Amém, irmãos? Aquele que está seguro em Cristo, aquele que está seguro em Deus, ele descansa. Ele descansa. Seja qual for a situação, seja qual for a circunstância, ele descansa. Nós temos uma referência interessante também acerca disto.
que está em Atos dos Apóstolos, quando nós vemos ali a perseguição contra a igreja de Cristo. O apóstolo Tiago já tinha sido morto à espada, diz a palavra de Deus, né? Foi decapitado. E Pedro foi levado à prisão, para que dali uns dias, né, passando ali a Páscoa, ele pudesse ser apresentado para ser julgado e certamente morto também. No entanto, a palavra de Deus diz que Pedro estava na prisão, dormindo, descansando, não é? Mas por quê? Era para ele estar preocupado, nervoso, angustiado, ansioso, entristecido, não é? Sei lá, tanta coisa nós podemos pensar aqui, mas a palavra de Deus diz que ele estava descansando, ele estava dormindo. Então, meu querido irmão e irmã, o que eu estou falando aqui pelo Espírito Santo do Senhor, né, não é unicamente do sono, né, onde nós realmente reclinamos a nossa cabeça sobre o travesseiro e dormimos. Não é só disso que nós estamos falando. Nós estamos falando daquele descanso da alma. Amém, irmãos? Aquele descanso da alma, aquela paz, não é? Que mesmo em meio à turbulência, mesmo em meio à tempestade, a confiança que nós temos no nosso Pai Celestial, de que o nosso barco não vai naufragar, não tira a nossa tranquilidade, não tira a nossa paz, não nos angustia. Amém, igreja? A palavra do Senhor nos ensina: não vos inquietais por coisa alguma, não estejais ansiosos por coisa alguma. Aqui, em meio à tempestade, a palavra de Deus diz que Jesus estava dormindo. Esta deve ser a nossa segurança também. Podemos descansar porque o nosso barco não irá naufragar. Chegaremos seguro do outro lado. Na sequência, nós vamos ver que os discípulos certamente tentaram por todos os meios e formas, levar aquele barco seguro até o outro lado. Eram homens experimentados no mar, boa parte deles ali, eram pescadores antes de terem sido chamados por Jesus, muito provavelmente pessoas, homens que já tinham enfrentado também outras tempestades por conta da sua profissão, mas agora não conseguiam, não estavam tendo êxito naquilo que eles estavam empreendendo, e isto também é significativo. Isso também é significativo, porque muitas vezes, irmãos, nós confiamos nas nossas experiências. Isso eu sei, não, isso eu já passei, isso eu já fiz, não é? É verdade que as nossas experiências têm os seus valores também, não podemos desprezar as nossas experiências, mas antes de confiar na força da nossa experiência, antes de confiar na força do nosso braço, a nossa fé e a nossa confiança tem que estar no Senhor. Amém, irmãos? No Senhor nosso Deus. Depois disso, a palavra de Deus vai dizer que aqueles discípulos foram e despertaram o Senhor do sono. E despertaram com esta frase: Senhor, não se te dá que pereçamos? Ou seja, em outras palavras, Senhor, nós estamos aqui nos matando, Senhor, nós vamos morrer afogados, nós vamos morrer naufragados aqui, o Senhor continua aí dormindo. Observe bem. No texto fica claro que os discípulos o despertaram por conta do medo, demonstrando assim uma falta de fé. O próprio texto, na sequência, vai dizer isso, Jesus repreendendo. Por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Vocês ainda não confiam? Então veja bem que o fato deles terem despertado Jesus naquela condição, da forma como eles fizeram, denota aqui claramente uma falta de fé, uma falta de confiança. Em todas as circunstâncias devemos exercitar a nossa fé. Entrarmos em desespero e murmuração é demonstração de incredulidade. E a palavra de Deus é clara e todos nós sabemos que o Senhor não opera na incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que todos aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe e que ele é o galardoador, o recompensador daqueles que o buscam. Talvez você pergunte: pastor,
Mas qual deveria ter sido, então, a atitude dos discípulos? O pastor disse que os discípulos provavelmente remaram, tentaram levar seguro aquele barco do outro lado. Não conseguiram. Jesus estava ali dormindo naquele barco. E agora os discípulos vão despertar o Senhor inclusive os repreende, chama atenção, porque vocês estão tímidos, ainda não tendes fé. Então, qual deveria ser a atitude daqueles discípulos em relação ao que estava acontecendo? Confiar. Amém, igreja? Confiar. Vamos morrer? Então vamos morrer todo mundo junto. Jesus está aqui também, então vai morrer também. Não, mas se Jesus está aqui, ninguém vai morrer. Amém, irmãos? Se Jesus está aqui, ninguém vai perecer. Lembra do episódio do naufrágio de Paulo, quando levado para ser julgado em Roma, aquilo que aconteceu? Paulo diz, olha, o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, enviou o seu anjo, e ele disse que ninguém vai perecer. Vai perder a embarcação, vai perder a carga, vai perder, mas não vai perder uma alma. E eram 270 pessoas que tinha dentro daquele navio, que levava Paulo para Roma, e nenhuma alma se perdeu. Porque, irmãos, porque o Senhor era com eles. Amém, igreja? E é interessante no texto, pode ser que houvesse outro, mas o texto não fala, e então eu não acredito. Mas isso tudo aconteceu, agora estou me referindo ao episódio daquele navio que transportava Paulo. Isso tudo aconteceu, das almas serem guardadas e preservadas, porque tinha ali, naquele navio, um homem de Deus. Se onde existir um homem de Deus, isso já faz a diferença, e onde o próprio Senhor está presente, então. Amém, igreja? Se a presença de um homem de Deus como Paulo já foi suficiente para que Deus agisse e guardasse e preservasse todas aquelas pessoas daquele navio, se um homem de Deus, fez com que o Senhor operasse desta forma, e onde está o próprio Senhor Jesus, então? Então nós temos que descansar nele. Amém, irmãos? Descansar nele. Não há circunstância, não há situação que Deus não possa mudar. Todos nós, enquanto homens, temos as nossas limitações, que isso é natural. Há coisas que estão muito além da nossa condição, da nossa capacidade. Mas para Deus não há impossível. Amém, irmãos? Isso nos faz pensar, nos faz lembrar, quando aqueles homens lá na Babilônia intentaram contra a vida de Daniel, persuadindo o rei a assinar um decreto, que num espaço de 30 dias, quem fizesse alguma petição que não fosse ao rei, seria lançado na cova dos leões. Aqueles homens fizeram isso maldosamente, porque eles sabiam, e o próprio texto declara, que eles não encontrariam falha em Daniel, a não ser no que diz respeito à lei do seu Deus. E assim eles persuadiram o rei. Aí o rei assinou o decreto, e eles ficaram espiando a Daniel. E Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, como ele sempre fazia. E a palavra de Deus diz que os homens chegam no rei, e o rei não tem outra alternativa senão fazer cumprir o seu decreto e lançar Daniel na cova dos leões. Por quê, irmãos? Porque certamente aqueles homens estavam convictos, estavam certos, que Daniel seria estraçalhado, exterminado. No entanto, a palavra de Deus diz que no dia seguinte, ao rei chegar diante da cova com voz triste, diz o texto, e chamar por Daniel e dizer, Daniel, que o Deus a quem tu continuamente serves possa ter te livrado da boca dos leões. Lá de dentro da cova, uma voz se ergue e diz, viva, ó rei, porque o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Amém, igreja? Para Daniel isso era humanamente impossível, mas não para Deus. Um episódio semelhante que os irmãos certamente já lembraram, daqueles 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego.
Quando inquirido por Nabucodonosor, pelo fato de não terem se curvado diante da estátua, Nabucodonosor manda chamá-los e diz: olha, estou sabendo que vocês não dentro da fornalha. Ele tem um espanto, um susto. Não foram 3 os homens que foram lançados, todos os 3 amarrados? Eu estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus não mudou. Jesus não mudou. Quer que eu te fale uma coisa bacana para você? Ele não mudou e Ele está aqui. Está aqui nesta noite, está aqui neste lugar. Não tem fornalha, não tem cova, não tem tempestade, não tem cadeia, não tem nada que possa tirar a paz daqueles que confiam no Senhor nosso Deus. A fé, a confiança daqueles que confiam no Senhor nosso Deus. E por último, voltando dentro do texto de Marcos 4, e o mar se aquietou. Jesus repreendeu o vento e o mar se aquietou e houve grande bonança. Este é o Jesus que amamos e servimos, o mesmo de ontem, hoje e eternamente. E se você crê nele e descansa nele, aplaude e glorifique o nome do Senhor. Bem alto, bem forte. Esse é o Senhor nosso Deus. O vento pode soprar contrário. A cova dos leões pode se abrir. A fornalha pode se aquecer 7 vezes mais. Ele continua sendo o mesmo. Não há mudança, nem sombra de variação. Amém, irmãos? Coloque-se de pé no teu lugar.